Salve, acelerados! Sejam bem-vindos a mais um papo aqui com os vencedores da Porsche Cup. Já está virando tradição aqui no canal dos Acelerados a gente fazer esse papo aí com quem se deu melhor no final de semana. Esse final de semana foi a etapa em Interlagos, a gente teve duas no Velocitar. Essa foi a terceira etapa lá no Autódromo Interlagos, uma etapa bem especial porque comemorou os 20 anos da categoria e teve novidade muito interessante, principalmente na Carreira Cup, na principal categoria da Porsche Cup, porque teve aí a estreia do Boost, que é uma potência extra agora que os pilotos têm à sua disposição aí ao longo do final de semana para eles poderem usar. Isso mexe muito com a estratégia, com o desempenho de todo mundo. Foi bem legal essa primeira dinâmica aí com o Boost na categoria. A gente vai falar com um representante da carreira que está aqui com a gente, o Marcos Segadas, vai bater esse papo, a gente vai poder, enfim, ter a visão dele de como é que é, como isso mudou a dinâmica aí da Carreira Cup. E claro, vamos falar também com vencedores da categoria Challenge, inclusive com figurinhas repetidas aqui que vocês vão reparar nesse nosso papo. Então, já vou chamar o pessoal aqui agora para a gente começar essa conversa. Eu vou começar chamando primeiro o Marcos Regadas, justamente o representante da Carreira Cup. Tudo bem, Marcos? Tudo maravilha. Obrigado pela entrevista, obrigado aí por participar aí do podcast. Que isso, obrigado você por ter aceitado o convite. Vamos lá para o Gerson Campos, que está virando figurinha carimbada aqui na nossa entrevista, né, Gerson? Mais uma vez. Tudo bem? Então, tudo bem? Beleza. Beleza. Chamar mais gente aqui da Challenge. Caio Chaves também aqui. Caio Chaves é a primeira vez que está aqui, mas porque na outra não deu certo, né? Porque você já venceu aqui. Exatamente. Exatamente. Obrigado aí pelo convite, viu? É um prazer. Que isso, prazer é nosso. E por fim, Lucas Locatelli. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, tudo certo. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui. É isso, obrigado a vocês por aceitarem. Eu vou começar esse papo, então, com a novidade que a gente teve esse final de semana na Carreira Cup. Só para você que não acompanhou ou que ficou em dúvida, eu vou fazer um resuminho aqui, mas depois eu vou pedir para o Marcos me corrigir se eu estiver errado e falar como é que foi essa experiência. Mas, como eu estava falando, agora a gente tem Boost na Porsche Cup, que significa uma potência extra aí de cerca de 20 a 30 cavalos, que dá mais ou menos uma diferença aí de 6 a 8 km por hora, numa reta, por exemplo, quando o piloto aciona isso para facilitar ultrapassagens. E o piloto tem 12 oportunidades para usar esse boost ao longo do final de semana. Então ele tem que distribuir isso entre a classificação, corrida 1 e corrida 2, e aí para ver qual é a melhor estratégia para ele distribuir tudo isso. E a cada momento que o piloto faz esse acionamento, ele não pode fazer no próximo 1 minuto e 40 segundos, se eu não estou enganado, senão todo mundo ia acionar aí as 12 vezes de uma vez e ia disparar lá na frente, então tem que ter esse intervalo. Mas é isso, agora esse botão faz parte dos Porsche 992, que fazem parte da Carreira Cup, e começou aí nesse final de semana em Interlagos. Então, Marcos, conta pra gente como é que foi essa primeira experiência. Você usou 2 boosts, se eu não me engano, na classificação, para conseguir a sua pole position, numa condição bem desafiadora, porque era aquela... Todo mundo ficou brincando que era pista meia calabresa, meia mussarela, porque estava úmida, estava seca, então foi uma condição difícil já para usar. Você tem uma experiência de piloto, né, de rally, de fora de cidade, então pode ter se dado melhor aí com o carro escorregando um pouco. Mas fala para a gente como é que foi essa experiência aí com o Boost nessa classificação e para a corrida 1. É interessante, na verdade, a criação do Boost foi mais por uma questão de segurança, né? As ultrapassagens na Carreira Cup, elas eram muito precisas ali, porque o freio do carro é muito bom e aí com isso acaba que todo mundo freava muito dentro. Então isso trazia uma insegurança nas ultrapassagens, porque você não tinha a opção de passar na reta, os carros são muito iguais e não dá muito vácuo. Então isso fazia com que todo mundo tivesse que dar uma mergulhada extra ali na hora de ultrapassar, e aí acabava tendo bastante acidente. Então eles criaram esse boost para poder facilitar aí ou ter mais opções de ultrapassagem durante a reta, durante a saída de curva, e não ficar só concentrado ali na freada, que era o caso da Carreira Cup. Na minha tomada eu usei, acho que todo mundo usou o boost ali na sua volta rápida. Não deu para aproveitar ele 100%, porque como você disse, a pista estava escorregadia, então às vezes a potência extra até fazia o carro dar uma distracionada. Eu usei de uma forma um pouco diferente até do que todo mundo estava usando. Eu usei ali no primeiro setor e eu achei que poderia ser uma aproveitada maior para pegar ali o sol, a reta oposta e depois a subida do lago.
e acabei me dando bem, mas a gente vinha bem rápido durante a semana toda, no seco e no molhado. Eu me acostumei muito com o ABS do carro. O ABS dele tem uma manhãzinha para você fazer a entrada, principalmente da curva, já que ele é um carro que tem uma frente, eles deixam uma configuração com a frente um pouco ali escorregadia, e ele tem um pneu de trás muito largo, então acaba empurrando ali um pouco a frente, e eu estou aprendendo a andar nesse carro, à medida que cada vez eu ando, cada vez eu aprendo mais um pouco, e para mim esse final de semana foi muito bom. Durante toda a semana, final de semana, foi bem legal. Você, inclusive, está numa recuperação, né? No começo do ano você passou por uma cirurgia, né? Se eu não estou enganado, nos 2 tendões, eu acho, né? Os tornozelos, então você está correndo aí meio que um sacrifício também, e teve essa vitória, que foi uma vitória na corrida 1, largando da pole position. Você chegou a perder a posição para o Marcel Miller, mas o Marcel passou por mais um drama aí na temporada, teve um problema, acho que com combustível no carro dele, acabou cedendo várias posições, e você, depois que herdou aí a primeira posição, não viu mais ninguém aí na sua frente e ganhou com uma boa vantagem, né? Como é que foi a experiência da corrida 1 para você? Então, eu tentei ser bem conservador para fazer pontos ali na categoria. O Marçal foi bem agressivo na largada e foi uma ultrapassagem extremamente limpa, bonita, inclusive a passada que ele deu. Mas eu segurei e aí eu falei, pô, ele é um cara muito rápido, é um cara que já está ali há bastante tempo, entende muito do carro. E a minha estratégia era comboiar ele, esperar ele ia ali gastando bucho e pneu, e aí no final eu poderia até ver se tivesse uma folga boa, tentar ultrapassar ou não, dependendo do ritmo que ele estava. E aí fiquei ali comboiando ele a corrida inteira, usei um boost só quando foi liberado para poder manter ali perto dele, depois eu consegui manter o ritmo próximo dele sem usar boost, fiquei ali comboiando, infelizmente para ele, felizmente para mim, ele teve um problema, e aí quando ele saiu, eu fiquei com a pista limpa, esse carro ele perde um pouquinho da pressão aerodinâmica quando você anda atrás de alguém, e ele fica com a frente mais ainda escorregadia. Depois que ele saiu, eu consegui andar forte, economizando pneus, sem deixar arrastar muito, e aí abri uma vantagem muito boa, sem usar bucha. Acho que a gente estava rápido, né? O carro bem acertado, eu aprendi bastante. Acho que foi barba, cabelo e bigode, como eu falei. Acho que a gente conseguiu fazer tudo e foi muito bom, estava muito acertado. Eu espero que para Portugal a gente consiga também buscar ali o acerto da pista legal, eu me adaptar com a pista, nunca andei lá, mas se for tudo como foi aqui, acho que a gente vai estar rápido também. Muito bem, muito bem. Mas parabéns pela conquista. Inclusive, você é da categoria esporte, né? A Porsche Cup, ela tem essa divisão, essa subdivisão das categorias, né? E você faz parte da esporte, não é? Então, a principal que seria, né? Dos pilotos que já são mais experientes, já estão mais tempo na categoria. Então, é um feito ainda mais legal, que inclusive já aproveito para puxar o Lucas Locatelli para essa conversa também, porque ele também, na categoria Challenge, faz parte da Challenge Sport. Mas teve esse final de semana aí, final de semana perfeito, eu diria, né, Lucas? Porque você conseguiu a pole position no sábado, né, na classificação, foi o tempo mais rápido, e venceu as 2 corridas, tanto no sábado quanto no domingo. Vamos ficar no sábado primeiro, como é que foi a sua classificação? Lembrando que na Challenge a gente não tem o boost, né, então vocês não tiveram essa novidade, mas de qualquer maneira também estava uma situação ali na classificação ainda mais difícil, com a situação da pista ali, meio seca, meio molhada, mas você cravou a pole, depois na corrida 1, venceu na sua categoria, né, P6 geral, mas na sua categoria você venceu. Como é que foi o sábado para você? Olha, acho que foi um final de semana excepcional. Mas falando do sábado, foi uma classificação bem difícil, acho que na verdade para todo mundo. Primeiro pela questão dos acidentes que estava tendo sempre no S, né, no final da reta. E isso deixou muito apreensivo, né? O pessoal falando do rádio que se batesse daquela maneira, provavelmente a gente não teria carro para andar tanto na corrida de sábado e talvez no domingo. E eu vi que eu acho que eu estava nos treinos, estava com um tempo muito bom já comparado com a minha categoria. Então eu tentei não ser um pouco conservador, mas depois que eu comecei a dar algumas voltas, principalmente depois no Q2, eu senti que estava muito confiante, senti que a pista estava boa, e daí eu consegui arriscar um pouco mais, mas não esperava que viesse a pole na geral, sabe? Até que ficou bem próximo do Caio ali, bem próximo mesmo. Os 4, 5 primeiros ficou muito próximo, né?
Ficou, tava bem disputado e justamente você falou algo que realmente marcou ali a transmissão tanto que acho que a transmissão durou 2 horas e meia, se não me engano, da classificação no sábado, e geralmente é muito menos do que isso, né? Porque enfim, é mais rápido. Só que teve muito acidente mesmo, né? Tanto na carreira quanto na challenge, e isso foi ali uma dificuldade a mais que vocês tiveram que enfrentar, porque acaba tirando um pouco a concentração, né? E até puxando também o Caio Chaves para essa conversa, você acabou ficando em P2, né? Como o Lucas falou, bem próximo, né? Os tempos, só que meio que atrapalha um pouco o fluxo, né? Quando tem muita intervenção, assim, enfim, nessa condição, você tem que ficar mais concentrado o tempo todo, eu imagino, né, Caio? Então, eu acho que os acidentes na classificação, ele atrapalha tanto a parte mental, né, que muitas pessoas ficam muito ansiosas, né, para ir na pista, para ir fazer sua volta rápida, e eu também acho que atrapalha bastante a questão de aquecimento de pneus, porque a classificação a gente tem que estar com o melhor aproveitamento do pneu e do equipamento possível, entendeu? Para conseguir fazer a volta mais rápida. E se você tem muitas intervenções durante o período da classificação, como a gente teve, né, por conta dos acidentes, a gente não consegue atingir a temperatura e a pressão ideal nos pneus. Com isso, a gente não consegue aproveitar 100% da máquina, né? E isso mexe tanto na cabeça dos pilotos, que também tem essa pressão de, se acontecer alguma coisa, talvez não corra, pelo fato de ter bastante acidentes, e também para conseguir conquistar boas posições, pois com dificuldade de pressão e temperatura, isso acaba atrapalhando um pouco. Você, inclusive, você tá com 17 anos, né, Caio? Isso, 17. 17 anos, você estreou na Porsche Cup com 16, você está, então, ainda começando aí, trilhando seu caminho no automobilismo. Eu acho que, já falando da Corrida 1, que a gente até estava conversando antes de gravar, que você largou de P2, foi muito bem, né? Conseguiu até ir para a primeira colocação, passou o Lucas Locatelli, só que depois, à medida que a corrida foi avançando, você foi perdendo rendimento. Queria que, já que você falou muito de cabeça, de concentração, como é que foi o sábado a corrida para você? Você que está começando ainda, acho que vai enfrentar desafios muito diferentes ainda ao longo dessa sua trajetória no Porsche Cup, né? O sábado, para mim, foi um dia assim que eu tive a primeira experiência da minha vida assim no automobilismo, com um dia que você não está mentalmente 100%. A gente vinha de treinos que estavam sendo bem difíceis. A nossa melhor posição acho que foi um P15 nos treinos, porque a gente só usou pneu ruim, pneu com mais de 20 voltas. Chegamos no quali, fizemos um bom resultado sim, foi tipo 50 milésimos do Lucas. Lógico, isso mexe um pouco com a cabeça, mas é que a gente quer sempre estar lá na frente. Agora, chegando na corrida, eu cheguei a liderar, mas eu vi o Gerson chegando bastante no meu retrovisor e eu fui perdendo a concentração. E isso foi fazendo com que eu ficasse bastante para trás e o pessoal me passando. E eu caí para quinto, né? Então, depois eu fui conversar com o Thiago Camilo, com o Ribéry, que são meus coaches, e isso é normal, entendeu? Para mim, que ainda é meu segundo ano, né, de automobilismo no geral, isso vai acontecer bastante, só que a gente tem que aprender a lidar com essas situações para não cometer os mesmos erros, entendeu? Que foi o que a gente conseguiu depois consertar no domingo. Então, tem que trabalhar a parte mental e, para mim, isso foi algo muito novo, mas a gente está trabalhando para não acontecer de novo isso e conseguir cada vez melhorar, entendeu? E com certeza vai melhorar. E aí, partindo para um outro extremo, né? Já que você tem 16, 17 anos, Gerson, você já não é mais um adolescente, Não, né, Gerson? nem fala. Você já corre faz um tempinho. E aí eu acho que nesses momentos, né, nesses finais de semana que tem mais essas propostas, né, de dificuldade e tudo mais, acho que essa experiência também acaba contando. Você na corrida, você na classificação ficou em terceiro lugar, também bem próximo ali dos tempos dos ponteiros, mas a corrida que foi o seu grande brilho aí do final de semana, porque uma vez que você conseguiu passar o Caio numa passada bem bonita ali por fora, ali do Senna lá em Interlagos, você imprimiu um ritmo bom, estava de pneu novo, e mesmo com uma intervenção do safety car, que juntou vocês todos também, você conseguiu abrir de novo. Então, assim, foi mais uma corrida que você mostrou tá à vontade e confortável no carro, né, GC? Não, foi bem legal. A classificação, só voltando um pouquinho antes da corrida, né, para contar para o pessoal que não entende exatamente o que aconteceu, a pista estava 98% seca, só que no S do Senna ela ainda tinha pequenos trechos úmidos, né? Então, quando você vem ali com o Porsche que tem o ABS e você freia e pode ter um lado da pista um pouquinho úmido, outro seco, ele pode identificar
de uma forma meio errada ali, e ele pode dar uma pequena guinada no carro. E o que acontece? Os pilotos da classe Hulk que têm menos experiência, eles já saíram, não esquentaram muito bem o pneu, e vieram na primeira volta ali e já deram um baita freadão. E isso com pneu frio. E o ABS trabalhando nesse piso meio seco, meio molhado, ele balançou o carro. Então, quando ele balançou o carro, esses pilotos perderam o controle. E a gente ali esperando para entrar na pista, viu 3 batidas no Ayrton Senna muito fortes, né? Em que os carros foram muito danificados. Acho que foram 2 da classe Hulk e um da classe Sport. E eu lembro de estar ali no carro para entrar na classificação depois de ter já as bandeiras vermelhas no treino, a classificação da Sport antes da nossa, e escutar o carro rodando e aquela puta porrada, né? Então, isso é um negócio que pra gente é horrível, né? Você tá dentro do carro, você fala, bom, daqui a pouco sou eu que tenho que sair ali, eu tenho que dar o freadão para virar tempo, né? Então, a gente saiu, eu saí, aqueci muito os pneus, o máximo que eu podia, fiz uma primeira freada extremamente gentil ali, e aí depois você tem que ir confiando para realmente virar um tempo, né? E no Q1, na minha classificação, eu consegui o melhor tempo, mas mesmo assim eu dei uma rodada na saída do Laranjinha porque a zebra estava molhada. Então, até depois a gente vai pôr isso aí no vídeo do Acelerados. Eu vim na segunda volta ali, e aí eu falei, pô, essa volta tá boa, eu não quero tirar o pé na saída do Laranjinha. E quando tá seca a zebra ali, você pode subir um pouquinho, você acaba até perdendo um mínimo de tempo, mas você se vira para entrar no Pinheirinho, né? No S de baixo. Agora, quando você está com a pista molhada ali, a zebra molhada, na imagem dá para ver bem. O meu carro tocou a roda traseira e já rodou na hora, né? Tanto que depois o pessoal da organização foi até tentar secar a pista. Você fica meio E aí a vendido. gente ficou totalmente, totalmente. A gente ficou super próximo, acho que foi 1,5 décimo ali do Lucas. Depois o Caio meio décimo, eu 1,5 décimo atrás. Então eu tinha certeza que ia ser uma corrida muito pegada. E eu vim atrás do Caio ali nas primeiras voltas. E aí eu tenho que fazer uma piadinha, Caio. Você não contava com a minha astúcia, né? O Não Chaves não contava com a contava, minha não astúcia. contava. Essa daí não Aí contava. eu vi que eu vi claramente que ele estava com um pezinho a mais ali, né? Peguei o vácuo na reta. E Interlagos é legal porque é uma pista que se você tem um ritmo, você consegue ter alternativas para ultrapassar, né? No Velocitar, provavelmente eu ficaria ali, talvez a corrida inteira atrás dele, buscando uma oportunidade. Mas em Interlagos, você pode ir por dentro, no S, por fora. Quem está também na frente não tem como fazer uma defesa tão assim de trancar tanta porta como no Velocitar, porque o Caio exatamente ele trouxe para frente, mas eu usei a alternativa de fora e consegui passar. E realmente a gente tinha um ritmo muito bom na primeira corrida e foi só seguir, né? A gente teve o safety ali, acho que foi um acidente pequeno, mas as corridas estão praticamente sem safety, aí com uma evolução bem grande de nível técnico nosso. Sim, isso é bem legal de observar. E todas as corridas até agora estão chegando no final com boas disputas, assim, né? Por mais que essa você tenha vencido com uma vantagem um pouco maior, mas assim, a maioria das corridas tem terminado também com disputas até o final. Isso está sendo bem legal de acompanhar. Agora, passando para o domingo já de vocês, Marcos, vou voltar para você, que na inversão, né, você venceu a corrida, na inversão de grid que acontece na Porsche Cup, você acabou largando em oitavo, né, foram 8 posições que inverteram, e você estava com um ritmo muito forte na corrida, assim, chegando, disputando lá na frente mesmo, só que acabou tendo alguns entreveros ali, você acabou tendo um contato com o Comparato em determinado momento da corrida também. Eu queria que você falasse como é que foi isso, largando lá de trás, tendo a possibilidade de usar os boosts agora, se isso realmente providenciou novas oportunidades para você. Eu confesso que eu não lembro quantos boosts você chegou a usar na corrida, então, inclusive, até se você puder falar quanto isso mexeu, de repente, com a estratégia. Mas você estava num ritmo bom, mas acabou não compensando muito ali no final, não deu tão certo como você queria. Como é que foi para você? Então, eu larguei de oitavo, fiz uma largada assim excepcional. Eu vim de oitavo para terceiro na primeira curva e até muita gente achou que tinha queimado a largada, pediram para ver um board e tudo fora, mas foi extremamente limpo e foi um largadão assim fantástico, não podia ter sido melhor. Fui para cima do Lucas, fiquei tentando ser conservador para não bater nele, tudo de boa, mas aí começou a chegar todo mundo. E aí começou a embolar
acabei sendo ultrapassado, e aí quando eu comecei a usar meus boosts, eu não consegui nem usar todos até o final, eu tinha 8, usei só 6, porque com o safety car você não pode usar na volta de relargada, e aí acabou não tendo tempo de usar todos os boosts que eu tinha. Eu fui tentar passar o Christian Han, eu e o Comparato usamos o boost e ele não. E tinha ali um acordo meio de cavalheiros que quando o boost estivesse acionado, você tinha que manter a linha que você estava. Quem estava por dentro, ficar por dentro, quem está por fora, ficar por fora. E aí acabou que o Christian Han ficou no meio. Eu fui por dentro, o Comparato foi por fora, o Comparato foi passando por fora, eu por dentro. Eu não sei se ele não me viu, mas ele me deu uma imprensadinha ali no muro. E aí, quando eu trisquei na traseira dele, que o carro entortou, que eu freiei, o ABS começou a ler, uma roda girando de um tanto e a outra de outro, ele começou a tirar o freio, né? Quando o ABS entra, ele dá aquela trepidada no pedal e o freio não entra. E eu acabei indo reto e dei o toque no Comparato, o Comparato que não tinha nada a ver com a história, rodou e eu realmente toquei nele e tinha que ser punido mesmo. E aí, com isso, acabou a minha corrida, eu tomei um drive-thru, mas o ritmo estava muito bom. Acho que se eu tivesse conseguido passar o Lucas, eu até passei ele no Laranjinha, tomei ali um X, e ali eu acho que foi onde eu perdi a prova. Se eu tivesse conseguido não tomar o X do Lucas, eu acho que eu tinha ido para frente e tinha aberto uma vantagem muito boa, porque o ritmo estava muito bom e eu tinha muito booster para passar, né? Então acho que para passar durante a prova ali, eu acho que ali eu tinha me dado bem. Infelizmente, eu tive esse incidente aí, toquei no Comparato e merecidamente tomei um drive-thru, cumpri o drive-thru, fui para o final da fila e aí isso acabou com a corrida. Mas tá com um ritmo bom, tô aprendendo, cada prova eu tô evoluindo. Eu, como o Caio também, eu entrei no ano passado, eu entrei no meio, inclusive, então tem muita coisa que eu tô aprendendo ainda, vendo como é que o carro se comporta. Aí veio agora o boost, que é mais uma novidade dentro do negócio. A freada, o ponto de freada muda no final da reta. A gente, quando está sem boost, você quase não passa a sexta. Quando está com boost, você passa a sexta bem antes. O carro chega muito mais embalado. Então, a freada muda um pouco. Eu estou aprendendo também isso. Acho que faz parte da evolução, faz parte do aprendizado. E a minha ideia é evoluir cada vez mais para a gente estar mais bem preparado aí, cada prova que for acontecendo. Representou os donos de M3, os fãs de M3 aí, hein, Marcão? Aí sim, tamo Na junto. verdade, eu sou bem eclético, viu? Depois, se quiser vir aqui na garagem, a gente tem um monte de Eu lasanha. sei, eu sei. Eu É sou um que chama, lasanheiro top, assim. chama atenção, o Regadas é um entusiasta automotivo e ele tem uma coleção de todos os M3, não é isso? Além de vários Hoje a outros gente tem, brinquedos, né? tem 10 M3 aí na coleção de. 10? São 30, 36, 46. Das V8, Que todos V8, incrível. conversível, 4 portas, coupé. Tem um monte aqui de M3. Mas Tem tem outros que. carros também. Eu gosto de Mercedes, gosto de carro de rally principalmente, porque tem ali, eu gosto de uma traçãozinha integral, acho que é legal de andar e acaba tendo um monte de coisa aqui. Tem Lancer, tem Subaru, tem em Portugal, inclusive, convido para tu andar lá no Escort Corsa QRS, que é um carro bem icônico que eu Oh, tenho é lá e legal. Você tem lá esse carro? Pô, vamos tenho. gravar com o acelerado. Esse carro é Pô, sem dúvida. incrível, Vou trazer cara. para o Brasil. Esse ano eu trago para o Brasil. Depois da corrida Porsche lá, vou ficar nele lá. Depois eu trago para o Brasil e a gente testa o bicho. Ó, Vamos já. combinar sim, cara. Maior prazer. Esse carro, o Rubinho correu nesse carro nas 500, nas 1000 milhas de 93, se não me engano, né? Por É aí, aquele que sim. tem o aerofólio atrás, é isso? Isso, Aerofólio e as tal. duas asas lá atrás. Sim. Pô, É esse animal é esse carro. icônico, né? É legal. Esse é icônico. Vocês dois aí embaixo do vídeo não sabem nem o que a gente tá falando, mas depois Não eram nem vocês vão nascidos, eles pegando não eram mais certo. nascidos. Nem nascido. Ô, É, Regala, deixa eu te fazer uma pergunta. O Boost, o carro tem a velocidade final maior ou eles tiram um pouco da potência para chegar na potência que era? Não, ele tira um pouco da potência para chegar na potência que era. A gente agora anda com um Entendi. carro. Eu percebi o carro mais manco, assim. Você percebe o carro mais lento um pouco. Interlagos, a gente antes passava a sexta ali antes da última curva ali, depois do café. Agora não. Uhum. Agora, se você não fizer a junção muito bem feita, você nem passa a sexta no final. Então, fazendo a Olha, junção bem feita com pneu novo, aí você consegue passar a sexta, mas já é bem para o final já. Então E mudou de diminuir a potência
Quando você bota o boost, você volta para a potência que a gente tinha antes. E dá para sentir. Quando o boost entra, você sente ali a puxada um pouco mais forte. E o que eu queria saber, que você falou, né? Você nem chegou a usar todos os boosts, né? Acho que sobrou 6. Depois, é que esse final de semana sobrou 2. Isso. É que nesse final de semana teve, né? Foi mais atípico por causa da classificação, mas assim, você acha que nos próximos você já está fazendo uma conta assim, pô, se sobrou 2, significa que de repente na corrida 1 dá para usar mais, ou dá para usar mais da classificação? Sim. Agora o segredo vai ser distribuir melhor, né? Ao longo do final de semana. Na verdade, eu não tive opção, né? Porque eu usei na classificação as voltas que eu tinha que usar rápido, na corrida 1, eu usei ali para ficar próximo do Marçal. Depois eu fiquei próximo dele, sem ter que usar boost. E a minha ideia era ficar ali marcando presença, deixar ele desgastando o pneu dele o máximo possível para me usar no final. E aí eu ter pneu bom com boost. Mas como ele teve problema no carro dele, eu acabei que não fazia sentido algum eu usar boost, nem que não desse para usar na outra, mas eu estava 7 segundos quase na frente do Thiago Vivaco e não fazia sentido nenhum usar. No final, se não tivesse dado nenhum safety car, eu teria usado todos, mas com o safety a gente não pode usar na volta da relargada, nem na volta que está em safety, lógico. Então, isso acabou que não deu tempo de eu usar, mas a estratégia teria sido a mesma se eu tivesse ou não. É que com essa folga toda que deu na primeira corrida, fez com que eu economizasse meio que obrigatoriamente ali, né? Não fazia sentido estar usando, mas nas próximas corridas usar, se for preciso usar para estar liderando ali na categoria e tentar, se estiver liderando, economizar o máximo para a segunda e deixar ali o máximo de sobra possível, né? Tá certo, é isso. Bom, vamos passar agora para a Challenge no domingo, né? Para continuar aquela história do final de semana perfeito que a gente começou a falar com o Lucas, né? Locatelli, que ganhou também no domingo. Inclusive, no domingo foi até uma vitória mais marcante, eu diria, porque você largou de segundo lugar com a inversão do grid, né? Você chegou em P6, depois largou de P2 no domingo. Não, ele largou na pole. Largou na pole, perdão. Largou na pole. É verdade. Inclusive, eu ia falar que a pole tá devendo para mim, né? Porque eu que sorteei a inversão do 6 de novo. Tá certo. Fica aqui, tá devendo um jantar, um almoço. Um pouco lá em Portugal, É a segunda vez que ele sorteia já, e sorteia os 6 primeiros, e eu acabo largando na pole de novo. É verdade, tem razão. Largou na pole, tanto que depois, né, o próprio Caio Chaves depois te ultrapassa, mas você fica ali num pelotão da frente num ritmo muito bom, né? E lembrando, você também na categoria esporte, mas está andando ali junto com o pelotão da frente, ganhou com certa folga do segundo lugar da esporte. Como é que foi esse domingo, assim? Como é que é para você se meter ali no pelotão da frente? Você fica fazendo muitos cálculos assim, putz, essa batalha aqui é melhor eu tirar um pouco o pé porque eu já estou ganhando a minha categoria, isso que importa? Ou você na hora não pensa nada disso e se tem a oportunidade de passar, vai passar mesmo? Você faz essas contas na sua cabeça? Com certeza. Eu priorizo a categoria esporte, né? Então eu fui muito conservador no sábado, e no domingo eu acho que eu fui um pouco mais agressivo. Só que, assim, todas as ultrapassagens... Eu acabei largando na pole no domingo, mas na largada eu larguei mal. Eu tenho largado muito mal ultimamente. E eu tô perdendo muitas posições na primeira volta. Acabei caindo para quarto. E eu consegui fazer 2 boas ultrapassagens, mas elas foram através dos erros dos outros pilotos, né? Tanto do Caio Castro, que errou, quanto do Sadak. Lógico que nunca deixei ninguém passar. Se eu estou na frente, eu quero tentar segurar a posição na geral, mas eu sempre tento evitar de ter algum toque, né? Principalmente nessa corrida que eu estava com 3 pontos de diferença do segundo colocado da minha categoria. E quando ele é o Delar, ele não correu no sábado, e eu fiquei com uma obrigação muito grande de abrir uma pontuação maior, né? Para ter uma folga maior. No domingo, quando já tinha se concretizado a vitória do sábado, eu me senti um pouco mais à vontade de andar ali, me esforçar mais, frear mais na frente, ser um pouco mais agressivo, mas cuidando para não envolver nenhum acidente com alguém da outra categoria, né? Você esse ano tá numa sequência boa que você teve foi a terceira vitória esse ano que você teve, né?
Eu acho que você e o Caio Chaves são os, não sei se são os únicos, agora me fala essa informação, mas vocês dois tiveram os pódios em todas as corridas até agora no ano, tô certo? Positivo. Isso mesmo. É isso aí, então vocês estão com um desempenho. É bom ter essa. O campeonato é muito de regularidade, né? Assim, é claro que vencer sempre importa, mas você tá no pódio, né? Em todas as etapas ali, você conseguir ter essa consistência, acho que também é um dos segredos, né? Inclusive, Caio, você conseguiu ter um domingo muito melhor do que você teve o sábado, né? Mesmo tendo pegado o pódio no sábado, mas o pódio do domingo foi um pouquinho melhor, né? Foi uma vitória. Exatamente. É bom também pensar que o domingo, sendo um dia ruim para mim, a gente conseguiu garantir um pódio e pontuar bem. E depois dos problemas que a gente teve no domingo, no sábado, a gente focou bastante, pensou, viu os erros e chegou no domingo muito mais preparado, entendeu? Mentalmente, no geral, assim, porque o que a gente quer de fato é tentar ganhar a corrida, né? Tentar andar na frente e logo na largada do domingo, eu consegui fazer uma boa largada, ultrapassar o Lucas por fora. E depois, logo depois, o Caio Castro ficou atrás de mim e ele me deu um passão, que foi muito bonito no lago, por fora, por um erro que eu cometi, eu estava meio desatento. E depois foi imprimir ritmo e eu fiquei atrás dele, entendeu? A corrida inteira. E é uma disputa que a gente já viu no Velocitar, que é mim e do Caio Castro. E foi bem legal, assim, foi bem limpo, a gente não se tocou. Só na minha ultrapassagem, que eu cozinhei ele a corrida inteira, atrás dele, impondo ritmo, aí ele estava errando um pouquinho, estava perdendo um pouco de velocidade, e eu fui chegando. E na minha ultrapassagem nele, como eu estava mais pesado, não tinha muita ação nas retas. Eu saía bem da curva, só que eu perdi um pouco. Então eu tentei ultrapassar ele num lugar que não é muito usual, que é o Szinho de baixa. E eu já coloquei o para-choque do lado dele, e já estava em ação de ultrapassagem, e ele dobrou para cima de mim. E eu ainda tirei o pé bastante, eu ainda tirei bastante o carro, só que teve um toque muito leve, que às vezes se você olhar na transmissão nem parece que teve toque. E ele estacionou um pouquinho e eu botei do lado e eu ultrapassei ele. E consegui a vitória no domingo. E foi muito bom para mim, porque consegui reconquistar a liderança do campeonato com os 100 descartes e conseguir ganhar no domingo, ainda mais quando tá sua família inteira lá, tá muito cheio, tem pessoas importantes assistindo, que você precisa, né, ter um desempenho bom, aparecer na TV, então isso foi muito importante. E eu ressalto de novo que foi uma disputa difícil, mas mesmo com a minha velocidade, às vezes outras pessoas têm mais experiência, eu consegui ultrapassar ele de uma forma bem, bem legal, assim. Ali deu para ver na transmissão que você estava ensaiando aquele movimento ali fazia um tempo, né? Tanto que teve um pouco antes de você conseguir ultrapassar, você teve que dar um freadão ali, porque ele acabou fechando a porta por último, e aí você conseguiu salvar bem. Foi interessante ali a disputa, a pena que para ele teve um problema na roda depois. Acho que teve. Abandonando, né? Mas... então, foi bem difícil, porque eu tentei várias ultrapassagens e eu acabei cedendo para a gente não se tocar, entendeu? Eu tava pensando bem no campeonato, porque eu recebi a informação que o Herman, que era o segundo, ele tinha abandonado a corrida. Sim. Então a gente tem que pensar no campeonato, ainda mais agora que tá 50% já, né? A gente já tá indo para a quarta etapa em Portugal. Então, só que a gente quer ganhar, né? Eu ainda mais novo assim, eu quero ganhar, eu quero tentar fazer de tudo. E a gente conseguiu, foi muito bom, foi um domingo perfeito, assim. É isso. Você quer ganhar, mas tem alguém que tá chegando atrás de você ali no campeonato também, que também tá com essa gana, né? Inclusive vai para Portugal como vice-líder, eu tô enganado, Gerson Campos. Você acho agora que depois isso aí. Eu acho que é isso mesmo. Exatamente, e aí a sua corrida, você estava usando pneus usados, né, no domingo. A gente estava falando até fora do ar que isso faz muita diferença, né, na Porsche Cup, que como é tudo muito bem equilibrado, a mesma equipe trata os carros assim, de maneira muito igual. O pneu novo usado é o que acaba sendo a maior variável ali, né, de desempenho, mas mesmo assim, você conseguiu se manter ali na frente e acabou tendo sorte de herdar algumas posições também, né? Que nem o Lucas comentou, de outras pessoas que abandonaram, tipo o Caio, mas terminou em quarto lugar, conseguiu uma vitória e um pódio nesse final de semana. Qual que é o saldo que você tira de Interlagos? A gente tem que entender quando a gente está no ataque, está na condição, e a gente tem que entender quando a gente precisa esperar e tentar o máximo para ver se consegue alguma coisa. Era a minha condição na corrida 2, né?
Eu acho que eu larguei ali bem, eu tive uma primeira volta boa, mas eu acredito que ali da segunda, terceira volta em diante, deu para sentir que quem estava de pneu zero entrou na chamada volta do pneu, né? Então era visível eu acompanhando onde eles tracionavam, onde eles subiam, e aí eu já saquei logo de cara, falei, bom, eu vou ter que tentar ficar o mais perto possível para no final da corrida ver se eu consigo um ataque, ou se na própria confusão ali entre os ponteiros eu consigo também alguma posição, né? Mas todo mundo andou super bem, super regular. Como eles falaram aí, houve alguns errinhos que o pessoal acabou se aproveitando, mas ninguém deu nenhum erro grande assim que pudesse sobrar uma posição para mim. Então você via que dava uma passadinha de ponto na freada, mas já voltava logo para o Apex, se aproximava um pouco, mas não aquele que deu para você dar para colocar do lado. Então vi bem de perto as disputas ali na frente e também você fica muito de olho, né? Porque como você está perto da disputa, assim, inconscientemente você acaba reduzindo um pouco a sua velocidade, né? A sua precisão, porque o teu olho tem que estar um pouco na frente, porque se alguém bater e rodar lá na frente, você tem que estar muito esperto para desviar e não atingir, né? Então, eu estava ali, por exemplo, nesse momento ali que os caras deram um pequeno enrosco ali, eu tava ali para a freada do Laranjinha, tal, falei, puta, será que vai sobrar alguma coisa? Não. Então ali você acaba um pouco que diminuindo o seu ritmo de ataque, talvez esperando ver o que vai acontecer na frente. E é isso, eu tenho feito a estratégia esse ano de tentar ir mais forte para a corrida 1, aproveitar essa velocidade de classificação e a corrida 2 pontuar ao máximo, né? Eu tenho esse DQ da primeira etapa, que machuca bastante na tabela, né? Porque a gente tem que descartar 2 resultados de 12. E eu com o DQ vou ter 11 resultados no ano e todo mundo vai ter 12. Então, eu vou ter que descartar mais pontos do Opa, acho que é que só um para. pouco mais resultados vão acontecer. Deu uma leve travadinha aqui no final da sua fala, mas deu para concluir o raciocínio. Mas foi positivo, porque o objetivo da etapa é sempre tentar ser o maior pontuador, que seja um ponto, que seja dois na frente. Sim. E foi o que aconteceu nessa etapa. Eu consegui ser o maior pontuador, descontei um pouquinho. Na outra do Velocitar eu não tinha conseguido, foi o Léo. E acho que na outra foi o Caio. Então a gente está revezando muito. E eu tenho certeza que esse campeonato vai ser decidido em Interlagos, na corrida 2, se bobear nas últimas voltas aí. Não, com certeza, tá muito perto, assim, o desempenho. Cada final de semana tá sempre meio que imprevisível aí quem vai acabar se dando melhor, enfim, tá muito bom, tá muito bonito de ver essa disputa. E como o Caio Chaves já adiantou aqui pra gente, vou até trocar o nosso banner aqui, porque a próxima etapa já é a internacional, uma das etapas internacionais que a gente vai ter na Porsche Cup esse ano, porque vão ser 2 visitas para Portugal nesse ano. A primeira já vai ser agora, agora não, né? Tem um tempinho até lá, 28 e 29 de junho é a etapa no Algarve, e depois, mais para frente, eles voltam para andar no Estoril, lá em Portugal. Então, queria saber, quem quiser falar, quem tiver mais à vontade. Acho que o Gerson já andou nessa. Foi nessa ou foi em Estoril que você já andou lá em Portugal? Ou você andou nas duas, Gerson? Estoril, todos nós corremos no ano Ah, passado, sim, né? ano O passado, Locatelli sim. correu também, né, Lucas? Foi. Corremos lá em Estoril todos. O É Algarve uma que é pista novidade, muito, né? uma pista muito legal, mas uma pista até parecida com o que a gente tem aqui. O Algarve eu já andei lá de carro de rua no lançamento lá do Ah, Jaguar I-Pace elétrico na época. Não corri de carro de corrida, mas assim, que pista incrível! Tô super ansioso para acelerar lá. Uma pista extremamente larga, padrão europeu dos novos, né? Com área de escape absurda, subidas e descidas, curva cega que você entra flat e não vê a saída. É incrível, incrível. Talvez a pista mais legal que eu já andei até hoje. Então eu tenho certeza que vai ser uma etapa muito marcante, num lugar muito bonito ali, região do Algarve, em Portugal. E a gente vai se divertir demais lá. demais, Ah, demais. eu andei lá no Conhece? Estoril, Algarve nunca andei, nunca fui, nunca vi. Botei pedir para instalar no meu simulador agora. Vou começar a treinar lá para tentar saber para que lado dobra. Espero que lá eu consiga estar com os tendões 100%. Eu tô
eu desenvolvi uma nova técnica de frear lá, e eu estou usando o calcanhar para frear, e até acostumei, O que acho que que eu aconteceu? nem perco A tempo Lilian, nisso. a Lilian até comentou, a Lilian da Frison, comentou que você operou os 2 tendões, é isso? Eu tinha os tendões já um pouco inflamados, e aí fiz uma infiltração, acabou a dor, comecei a correr na esteira para ter um preparo maior, e isso foi machucando o tendão Ai, sem eu sentir dor. Um dia eu acordei sem estar alongado, sem nada atrasado com um compromisso, fui correr, rompeu um lado, quando eu apoiei o outro, rompeu o outro. Então fiquei quase 60 dias sem conseguir uau. andar, e eu tive o rompimento de 100% dos tendões. Achei que eu não ia andar, já tinha ligado pro pessoal lá da Porsche, falei, ó, pode alugar o carro, porque esse ano eu não ando. E aí comecei a fazer fisioterapia e preparo físico é, durante dia e noite, de manhã, de tarde e de noite, literalmente. E aí isso fez com que eu tivesse uma recuperação um pouco mais rápida, e aí eu consegui acelerar normal, porque é tranquilo, e o freio eu fazia assim com o calcanhar. Ainda estou fazendo com o calcanhar, Ô, e louco. aí acabou que eu consegui não sentir dor. Acho que não perco tempo por isso. O que eu perco um pouquinho é a sensibilidade na tirada do pé. Porque lá na nossa, lá de vocês também tem ABS, né? E aí, quando você dá a primeira sapatada ali, é igual. Agora, na tirada, eu não tenho a mesma sensibilidade. O gráfico meu, ele fica um pouco variando ali na tirada. E aí, era onde estava me dando dificuldade. Eu espero que lá no Mas continua Algarve. fazendo assim, pô. Você andou tanto nessa etapa, continua usando essa técnica aí que Eu acho funcionou. que, na verdade, eu acho que não muda o tempo. Eu acho que eu não estou ganhando ou perdendo tempo com isso. Eu acho que é mais o conforto ali da perna, que eu sinto um pouco mais na coxa do que na panturrilha, como é o normal que a gente sente, né? Então, eu acho que de verdade tempo não faz eu nem perder nem ganhar. Eu acho que tá igual, mas o conforto para andar, eu acho que fica mais confortável quando a gente está freando normal. Então, a minha expectativa é que para o Algarve eu já esteja ali com o tendão mais ok para poder conseguir estar confortável e andar sentindo um pouco menos de cansaço na perna. De correr, eu acho que eu só correr a pé no segundo semestre, mas pilotar, eu estou querendo ver se para o Algarve eu já estou 100% para estar andando sem ter Legal. esse desconforto. Boa recuperação aí. Calcanhar de Aquiles é puxado, né? Nossa. Já, É, literalmente, já ouvi falar muito. é pouco irrigado, né? Então a cicatrização ela é lenta, ela é de forma bem lenta. Tem que ter bastante paciência e disciplina aí na fisioterapia para poder voltar a ter tudo 100%. É isso, mas tem um caminho até lá, né? Como eu falei, isso é em junho, então tem pelo menos quase 2 meses aí para ver se você É, consegue recuperar. Gente, obrigado pelo papo aí de vocês. Vamos ver quem vai participar aqui da próxima entrevista, logo depois Aí dessa. acho que o Hector. Acho que você caiu aí, Hector. Agora volta aí. Aí agora, voltou? Agora voltou, Tá me voltou. ouvindo? Ah, muito bem. Mas é isso, eu estava só falando que próximo, a gente vai se encontrar então lá no final de junho, depois da etapa de Algarve, com quem for. Tem que fazer os vencedores. Vamos ver se a gente vai ver figurinhas repetidas aqui, como a gente tem visto, ou se vão ser pessoas inéditas aqui, pilotos inéditos. Acompanhe Acelerados, como sempre, transmissão da Porsche Cup aqui, você acompanha tudo e depois entrevista com os vencedores. Gente, obrigado, valeu pela presença de vocês. obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, Obrigado. turma. Até a Valeu. próxima. Tamo junto. Valeu, até É. Abraço. Tchau, tchau.